presença do engenheiro Absalom Salu, engenheiro da AWL Engenharia, gerente de engenharia do grupo AWL e especialista em gestão de projetos pela FGV. Seja bem-vindo, Absalom. Obrigado por me receber aqui hoje. Maravilha. Estamos muito felizes de te receber aqui hoje. Vou começar, Absalom, colocando aí uma questão no ar. Quando uma obra dá errado, quase nunca é por questão técnica, pelo que eu ouvi dizer. É mais por falta de gestão. Depois de tantas obras que você fez em segmentos diversificados que a AWL Engenharia atende, o que você diria que define o sucesso de uma obra? Então, pela AWL a gente já fez centenas aí de obras nesses últimos anos e normalmente o que define pra gente se vai dar certo ou não é a parte de gestão da obra em si. A gente vem investindo muito nessa parte de gestão e na escolarização do nosso cliente também e mostrar para ele como é que é importante ter toda essa parte pré-obra. Então, projeto e faz parte, né, da linha de tempo ali da gestão e como isso vai impactar no andar da obra e na entrega, entendeu? Então, assim, começou o processo de obra, esse cliente não aceita que há necessidade de uma gestão, que tem todos os itens que a gente tenta passar para ele a necessidade e como isso vai ajudá-lo, é que normalmente vai dar um ponto em entregar no prazo, entregar dentro do custo, entregar da maneira que ele quer receber aquilo no final. Então você diria que antes dele pensar em executar, ele tem que pensar em projeto de planejamento? Isso, é o passo inicial para todo mundo e é uma cultura que a gente não tem muito ainda no Brasil. A gente vem, durante todas essas obras que a gente faz com nossos clientes, introduzir essa cultura de projeto e gestão. Então, a gente chega muito como, a gente fala, a gente é uma empresa de engenharia, a gente preza e faz por onde em relação a isso. Então, assim, nos nossos orçamentos, nos nossos projetos em si, a gente tenta tornar tudo muito detalhado e o mais claro possível. E isso ajuda para o nosso cliente entender que aquilo que ele está comprando é o que ele vai receber no final. É o que faz a gente correr dos empreiteiros que muitas vezes eles falam, eu encontrei alguém fazendo pela metade do preço. Normalmente é porque a gestão não está sendo feita e não existe uma obra que custa X e alguém está fazendo pela metade se entregando a mesma coisa, entendeu? Não existe essa margem que as pessoas acreditam que existe dentro da engenharia. As coisas são muito bem cotadas várias vezes, com várias empresas, para dar o menor valor e ser executado da melhor forma possível. Não tem milagre, né, Absalom? Não tem. Seria bom se tivesse, mas não tem. Não tem, né? Você ainda não fez esse curso Eu aí ainda não consegui fazer esse curso de fazer milagre em obra. A FGV não te ensinou também? Não tem. A gente tem ali o beabá e a gente segue aquilo porque é o que funciona. A gestão bem feita, o planejamento bem feito, sucesso no final. Legal. Você acha, Absalom, que as obras se perdem mais no planejamento, durante a execução ou no processo de tomada de decisão do contratante da obra? Normalmente são os dois primeiros passos. Ou é no planejamento, a pessoa não tem certeza do que ela quer, consequentemente a falta de projetos e uma definição ali do que vai ser feito gera e acarreta durante a execução os problemas e na execução você tem esse reflexo direto da fase anterior. O problema maior na execução é quando há a mudança durante o projeto. Não é um problema haver a mudança, a gente está aqui preparado para absorver as mudanças do cliente. Às vezes ele, durante a execução, viu uma coisa, ele não gostou, quer fazer de outro jeito. O que ele às vezes não entende é que a mudança tem custo, e aí isso gera problemas durante a execução. Só que, voltando ao que a gente começou a falar, o planejamento está executado, não mudou nada, a gente não tem problema de execução, a gente não tem problema de entrega, não tem problema de tomada de decisão, porque a engenharia é muito direto. Ela tem problema X, você chega à solução Y. Você pode ter várias formas de resolver, mas o resultado é sempre o mesmo. Perfeito. E tem aquele cliente que não sabe o que quer, né? Por isso tem essas mudanças de decisão, eu acredito, né? E que acaba gerando um conflito na obra, né? Que, sei lá, e do nada não gostou da luminária e você tem que trocar a luminária. Até uma mudança simples. Mas tem mudanças que podem impactar diretamente o prazo na obra, porque eu imagino que no seu cronograma uma tarefa dependa da outra, né? E quando às vezes ele muda, qual o problema que isso pode dar? Então, como a gente falou, faz parte do planejamento e da gestão a criação de cronogramas. Então a gente cria um cronograma de compras. Então, por exemplo, você às vezes falou de uma luminária. As luminárias às vezes são mais fáceis de encontrar, mas um modelo muito específico às vezes demora 30 dias para você conseguir chegar com ela na obra.
Então, assim, por exemplo, se eu botei lá que minha compra tem que acontecer até o dia 15, porque senão minha obra, dia 15 do outro mês não vai estar pronta, ele troca ali, faltando 2 semanas para entregar a obra, vai impactar diretamente no meu prazo de entrega. E isso se escala para outras coisas, por exemplo. A gente diz que existe um modelo de obra porque a gente segue uma receita de bolo. Não tem como fazer uma pintura de parede sem parede. Então, se eu estou fazendo uma parede num lugar, o cliente quer trocar de lugar, isso tem um impacto direto em tudo que vai naquela parede. Então, às vezes, a gente vai ter ali hidráulica passando, ponto de esgoto, elétrica, dentro de qualquer outra atividade que está ali. E isso, dentro de um cronograma, impacta diretamente tudo que vem depois. Então, às vezes, a mudança de uma parede não parece muita coisa, só que quando você começa a somar um dia para fazer o vedol, ou alvenaria, ou 2, ou 3... com a pintura que demora mais 3 dias, com as instalações que aconteceriam antes, que vai ter mais ali 3, 4 dias, você está falando de uma mudança de 2 semanas, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então isso vai se acumulando. Um vai puxando o outro. Um vai puxando o outro. E aí entra a questão que a gente está falando do milagre. São os 3 pilares que a gente tem da engenharia, que é custo, mão de obra e tempo. Se a gente está mudando aí o tempo, vai aumentar a mão de obra e o custo. Então a gente sempre trabalha em cima desses 3 pilares. Então não tem como mudar alguma coisa e entregar pelo mesmo preço, entendeu? Vai impactando diretamente em prazo, tempo de execução e custo. Perfeito. E erros? Vamos falar um pouquinho de erros clássicos. Qual é o erro clássico que acontece em toda obra, independente do tipo de cliente? Eu sei que a WL Engenharia ela atende cliente nacional, multinacional, industrial, educacional, residencial alto padrão, condomínios. É nosso parceiro em condomínios. Que erro você vê em todos eles? O que tem em comum? O erro mais comum é a falta de planejamento do cliente do que ele quer fazer. Não há uma definição clara, normalmente, de tudo que ele tem previsto. Então, começa a obra, vem aparecendo os imprevistos durante a execução. Vamos mexer no teto, para mexer o forro. Às vezes tem um telhado que está com problema que ninguém viu. Vamos mexer no esgoto, a gente faz um esgoto novo, só que está indo para uma instalação antiga, a instalação deu problema. Quero colocar um projetor aqui nessa parede, mas a parede não aguenta. Sempre tem esses imprevistos que não estão no meio do caminho. E aí veio justamente a questão da parceria que você está falando, que a gente trouxe nossa expertise. E aí houve a criação da DOM justamente para isso, para evitar esses imprevistos. Então, assim, foi nessa necessidade das pessoas, da falta de conhecimento, às vezes técnico, do dia a dia, das coisas que a gente já tem conhecimento, que foi surgindo essa necessidade de alguém gerenciar essas demandas. Então é muito mais fácil para a gente chegar no condomínio, chegar em algum local que já houve um planejamento prévio, e aí com isso o cliente já está ciente das necessidades, e isso diminui quase 100% a dor de cabeça. Então, vou mexer no estacionamento, por exemplo. A gente já faz verificação das instalações elétricas do local, do esgoto, do telhado, a gente olha todos os pontos antes, e nisso já fica previsto os problemas. E aí a gente tem, quando vai fazer ação, não tem nenhum imprevisto grande, entendeu? Aparece sim, reformas, como todo mundo sabe, alguns pequenos problemas, porque são coisas que às vezes a falta de projeto traz. Então, uma instalação que ninguém sabia que existia, um cano que passava, mas são coisas muito ínfimas comparadas a, por exemplo, tem que trocar o telhado todo porque está tudo podre. Porque ninguém sabia. Porque ninguém sabia, ninguém subiu para olhar um telhado, entendeu? Porque normalmente nossos clientes não são técnicos, a gente não tem uma equipe de engenharia acompanhando um condomínio, às vezes até empresas grandes não têm uma equipe de engenharia ali todo dia, é um cara que vem de outro estado, olhar ali em 1, 2 dias uma instalação de 500 metros quadrados. Ele não consegue ir em todas as salas, não consegue subir no telhado, tirar foto, avaliar, às vezes em dia de chuva para saber o que está acontecendo. E aí essa necessidade, a parceria que a gente criou foi justamente para resolver esse problema e poder criar um ambiente mais seguro para o cliente, porque também é bom para a gente. Perfeito. É muito mais fácil a gente chegar num lugar e executar aquilo que ele quer, sem dar dor de cabeça, do que falar, fulano, apareceu mais não sei o que, parece falta de preparo da empresa. Mas às vezes não é justamente isso, a falta de conhecimento, a falta de visão técnica, que a gente que vai ali às vezes fazer um orçamento, fazer um levantamento, em 1 a 2 horas não consegue fazer essa avaliação completa. A gente tenta, mas nem sempre é possível, entendeu? E também tem aquela questão, né, Absalom? Você pode fazer a avaliação técnica, entregar um orçamento maravilhoso para o síndico ou para a empresa que você está atuando, só que ele vai ter outros orçamentos.
e você apresentou uma solução, a empresa X apresentou outra solução, a empresa Y apresentou outra solução. No final ele tem 3 soluções diferentes, 3 orçamentos completamente diferentes, compara banana com laranja, e aí ele vai ter um orçamento que custa 10 mil, o que custa 20 e o que custa 30. Aí ele acha que ele está comparando a mesma coisa. Só que são soluções completamente diferentes. E aí ele acaba fechando como por preço. E fechar por preço é a maior pegadinha que você pode fazer com você mesmo. Por quê? Não tem como, você falou isso logo no início, não tem como um orçamento custar 10, outro custar 20, outro custar 30, sendo a mesma coisa. Tem alguma coisa errada nesse orçamento, certo? Sim. Provavelmente a falta de projeto, falta de planejamento. E se você fechar por preço, provavelmente ali na frente você vai ter o quê? Problemas, aditivos, dor de cabeça, prazo. Aí começa aquelas histórias que a gente ouve muito, né, pessoal? Acredito que você ouve também. Obra não tem data pra acabar. A gente ouve bastante. Porque o cara contrata errado, né? E aí a gente entra, síndico, pra sanar esse problema, pra te ajudar a contratar certo, contratar empresas idôneas, empresas que vão conseguir te entregar, a gente elaborar escopo pra você conseguir comparar empresas iguais dentro do mesmo escopo, comparar banana com banana, e no final a gente valida tecnicamente o seu fornecedor, que pode ser inclusive a WL Engenharia, para te atender na sua obra. Absalom, quem decide errado, quem não passa por esse processo, decidiu errado na obra, ela vai pagar como? Com prazo, com dinheiro ou com dor de cabeça? Normalmente são os 3. E assim, não é para criar pânico, não é para criar nada. Realmente são os 3, porque você tem... quando você está no condomínio, a gente conhece vários síndicos, o maior problema é justificar gasto. As pessoas não são técnicas, as pessoas não conhecem, e aí você vem às vezes com um orçamento de 200 mil para consertar uma coisa, o pessoal acha um absurdo porque o Zé faz por 50. E aí você começa a ter o problema futuro, porque você tem o problema pré-obra, que é justificar aquele custo, mas mais ainda justificar uma empresa idônea a fazer. 2, a dor de cabeça que vem durante, porque o cara começa a fazer de qualquer jeito, você vê que não está ficando direito. E 3, depois, porque normalmente o trabalho que era 200 virou 50 não é a mesma coisa. E aí vem o retrabalho. Então, junto 50 do Zé, mais os 200 que você pagou só, e assim você está falando 50 mil que você pagou ali, não precisava. Você acaba pagando 2 vezes, né? Às vezes 3. Você acha ainda que tem um no meio do caminho que talvez consiga resolver. E você não acreditou naquele valor, entendeu? E aí tem a questão do prazo. Gente, vamos fazer em 30 dias. Já é uma obra que ninguém gosta. Barulho, sujeira, gente de fora que está transitando dentro do local. Realmente é um corpo estranho. E aí você, às vezes, de 30 vira um negócio de 90, 6 meses, 1 ano, porque o cara está mexendo e nunca para de mexer. E aí também tem a questão de monetário que a gente já falou. Paga 2, 3, 4 vezes para resolver o negócio. Então, assim, aonde a Dom entrou para ajudar, assim, de forma espetacular na minha visão, foi justamente nessa questão de equalizar e dar segurança. Era uma coisa que a gente não conseguia vender de forma alguma para o cliente, esse entendimento. Então, assim, com uma equipe técnica que a gente tem, com conhecimento, a gente consegue evitar as pegadinhas. Então, a gente não vai falar, a gente vai fazer só obra por 50 mil. A gente quer que dentro dos 50 mil que custaria a obra esteja escrito tudo que vai estar feito. Então, a discriminação das coisas, o projeto, que a gente fala que é importante, é um gasto antes, mas que é muito necessário. Tudo isso vai trazer esse conjunto de ferramentas para você ter sucesso e evitar as dores de cabeça do síndico do dia a dia, porque a pior coisa que tem, eu tenho conhecidos próximos que são síndicos, e o maior problema que eles têm é fulaninho de tal ligando porque a empresa está aqui pendurada sem um cinto de segurança, entendeu? São os itens básicos do dia a dia. Que devia ser rotina, né? Devia ser rotina, e aí as pessoas estão tão acostumadas às vezes o negócio ser largado, ser feito de qualquer jeito, que as pessoas não veem os riscos que aquilo está envolvido. Você está botando o seu prédio e as pessoas que estão envolvidas ali em riscos jurídicos, mais importante, a vida daquela pessoa que está trabalhando. Ela está ali prestando serviço, apesar de maneira errada, de certa forma, mas você está habilitando ela a botar a vida dela em risco. Sim, e o síndico, a gente trouxe no episódio anterior uma advogada, inclusive, que falou sobre isso. Sobre a responsabilização do síndico e do condomínio em casos, né, de acidente, enfim, que envolve terceiros mesmo, né, porque é obrigação do síndico conferir isso, né? Só que o problema que a gente encontra é que o síndico ele não tem capacidade técnica para isso, né? Ele não foi treinado para isso, né? A legislação, isso é inclusive uma coisa que ela colocou no episódio dela, depois vocês assistam, é muito interessante.
que a legislação obriga o síndico a cuidar de várias regras, mas não ensina como, né? No campo de engenharia, tudo que está relacionado à engenharia, a gente entra para apoiar vocês, para não ter nenhuma responsabilidade além do que vocês podem gerir, e a gente vai estar ajudando vocês a tomar decisões melhores para que as escolhas de vocês sejam melhores, e daí a gente não tenha empresas, por exemplo, não capacitadas, empresas que exponham funcionários a risco, os condôminos a riscos também, porque pode acontecer, né? A gente está ali para poder somar, né? E somar com os parceiros como a WL Engenharia. Você lembra de alguma obra que só deu certo porque a gestão foi bem feita? Que tinha tudo para dar errado se não fosse feito um bom planejamento, mas com um bom planejamento que a WL fez, vocês conseguiram mitigar essas dificuldades e conseguir entregar a obra com qualidade? Não, tem vários exemplos, mas eu vou contar aqui alguns que remetem mais aqui na memória, que foram marcantes. Assim. A gente estava um cliente comercial e a obra dele era uma obra noturna, era um ponto turístico, funciona todo dia, de segunda a segunda, e a gente tinha uma janela de obra muito pequena. A gente só podia começar depois que o parque fechasse e tinha que trabalhar até a manhã seguinte, deixar tudo pronto para no dia seguinte receber os clientes, né? Os visitantes. A gente tinha uma janela ali de 8 da noite, 9 da noite até 4, 5 da manhã, que era começar a manutenção para liberar as coisas para eles poderem fazer o parque funcionar no dia seguinte. E isso aí foi um grande desafio assim de planejamento. Então houve ali semanas ali que a gente fez o planejamento dia a dia, hora a hora de cada atividade, porque você tinha uma montagem de andame complexa, você tinha demolição, você tinha que remontar umas estruturas e nada podia ficar aberto, porque você tinha visitantes no dia seguinte, então nada podia estar exposto a riscos e tudo mais. E você tinha toda a aparelhagem do local que não podia deixar de funcionar, danos e tudo mais. Então assim, a gente entrava com a equipe às vezes de 30, 40 pessoas num local, que era pequenininho, era 10 por 10. Nossa, e movimentação de carga, de material, subida de material noturna, preparação para aquele momento, e assim, era cronometrado. Entra às 9, de 9 às 10 tem que acontecer isso, para que de 10 às 2 da manhã a outra equipe trabalhe, intervalos de equipes programados, então vai trabalhar esse pessoal, vai parar tal pessoa para poder fazer as mudanças, para que de 2 às 4 fosse feita desmontagem e arrumar a área para poder liberar. E assim, isso não era uma coisa de um dia, foram tipo 3, 4 semanas direto em várias áreas, mas que assim, foi fenomenal. Entrava, foi um grande dominó acontecendo ali, uma pecinha seguindo a outra e montando aquilo, entendeu? Você dominando ali. E a gente... E problemas que toda obra acontece, a gente pronto já, aconteceu tal coisa, vai ter que acontecer isso, e vai ter que ter tal material, vai ter que ter aquilo. E assim, o desafio a mais, além disso tudo, né, é ser noturno. Então, de noite você não tem suporte, você tem loja para correr, você não tem ajuda externa, tem que estar tudo muito bem amarrado. Então, plano assim, A, B, C. D, até Z, se for necessário. Então, assim, a gente pensou em todos os cenários, tudo que podia acontecer, não podia, equipamento, estava tudo lá pronto para poder fazer o serviço, entendeu? Esse é um exemplo que eu acho muito bom. Outro, a gente trabalhou também em outro comercial, que aí foi já um ramo diferente, e aí obra de noite, shopping, mesma coisa, sempre um grande, dentro de shopping, um shopping grande, fazer demolição, fazer a reforma em si, com um prazo muito curto, foi um desafio, foram 20 dias corridos, assim, dia e noite, 24 horas por dia, do fechamento até entrega, foram 30, 10 dias de planejamento, compra, entrega e tudo mais, e tinha data marcada, não tinha pra onde correr. Então, tinha um evento específico. Tinha um evento específico. Então, assim, era um lançamento, tinha que estar com aquela parte pronta, e aí foi um planejamento muito bem estruturado, que foi feito de um cronograma, projeto e tudo mais, alinhado para que a gente conseguisse entregar tudo no prazo. E aí, tudo que a gente comentou até agora entra. A gestão é importante. A obra é um elemento vivo, tudo muda a todo momento. Então, assim, é alguma coisa que não rendeu tanto quanto deveria, que a gente tem que repor no momento seguinte, alguma coisa que deu errado, como a gente pensou fazer, então a gente precisa achar uma solução para resolver aquilo. E aí entra a engenharia, o planejamento, tudo que a gente está falando aqui, expertise. A gente, às vezes, olha uma coisa executada, acha que aquilo foi super simples, mas às vezes teve todo um pensamento crítico ali por trás para poder chegar naquilo e que ninguém vê. Pra gente, a gente olha aquilo acabado, pronto, pensa que foi água passou mágica, mas tem todo um pensamento crítico ali por trás de tudo que está sendo feito, soluções, melhorias que a gente pode fazer também, que a gente procura sempre
otimizar processos. E isso vai criando tudo que a gente usa hoje para todos os nossos clientes. Então, hoje a gente pode falar que, hoje não, mas já faz bastante tempo, na verdade, a gente é uma empresa de engenharia completa. A gente faz tanto a parte de gestão, projetos e a engenharia em si, que é avaliar de forma crítica, otimizar, reduzir custos, entendeu? E trazer isso para o cliente. Não é mágica, não é expertise, é treinamento, é investimento em tecnologia, em estudo, tudo isso que traz para a gente essas coisas. Legal. Se você pudesse dar um conselho para quem vai iniciar a obra amanhã, o que você diria para a pessoa? Vou falar especialmente para os síndicos. Invista em planejamento. Planejamento não é perda de dinheiro, tá? É como você ir para o mercado sem uma lista de compras. Ser o mais simples possível. Você vai no mercado sem lista de compras, aí você sai de lá sem aquilo que você foi comprar. E gastou mais. E gastou mais no final. Você comprou um monte de coisa que não precisava, porque você não tinha foco no que você precisava fazer. Então, assim, invista num projeto. Depois do projeto, num orçamento bem executado, que é o que a gente faz com a Domo. Exemplificação máxima do que você precisa, da forma mais detalhada possível para evitar pegadinha. Infelizmente, nossos concorrentes, às vezes tem alguma coisa ali que fica em aberto, e aí você acha que tá, mas não tá, e aí fica da prática dele fazer ou não. E isso é a pior parte que tem, porque você está contando alguma coisa e não acontece. Como é que você vai justificar? Entendeu? Então invista nisso. É um dinheiro bem pago. É um dinheiro que você gasta antes para evitar mais depois. Porque fazendo isso, você tem como cobrar, você tem como ter certeza que aquilo vai estar executado, e não foi executado, você tem como ir atrás do jeito que for, judicialmente, direto com o próprio fornecedor, cobrar aquilo que deveria ter sido entregue. É o que a gente faz muito aqui também, síndico, é documentar, né? É o que o engenheiro do salão falou. A gente monta o escopo para você, para garantir que o escopo está completo, que não vai faltar nada, que se falta vai virar aditivo depois, ou a sua obra não vai ser entregue completa, e vai te, de qualquer forma, vai te dar dor de cabeça, que é o pior de tudo, né? Porque às vezes o dinheiro você até tem, não é nem muito significativo, mas a dor de cabeça que você vai ter em levar para a tua assembleia, depois que você vai precisar de mais dinheiro, uma cota extra, seja lá o que for, para cobrir aquilo, é muito complexo, né? Gera muita dor de cabeça. E a gente te ajuda a validar esse fornecedor, para que esse fornecedor te faça uma entrega de qualidade, como o engenheiro está falando. Absalom, você falou ainda há pouco que os clientes da WL, às vezes não estão no local da obra, né? Estão em outro estado, às vezes até em outro país, né? Porque atende multinacional também. Claro que a gente está trazendo isso aqui para o síndico também, né? Que provavelmente vai estar ali olhando juntinho. Mas pensando por esse lado também, me ocorreu aqui que às vezes o cliente está longe, ou o síndico não é técnico, não é engenheiro. O que você acha sobre fiscalização de obra? Qual a sua opinião sobre ter uma fiscalização independente? Né? Porque às vezes o cliente não é técnico, como o síndico, na maioria das vezes não é um engenheiro, tá? Ou mesmo se for, ele tem os negócios dele, né? Tem a empresa dele, outras coisas para ele ver, né? Ele não pode ficar ali colado na fiscalização. E às vezes o cliente está longe, né? Resolve ter uma fiscalização independente? O que facilita para você, enquanto empresa, e para o cliente final? Então, a gente na WL, nós temos todas as obras, um fiscal que acompanha aquela obra início, meio e fim. Então, assim, como a WL, nós temos esse controle. Porém, como você falou, o nosso cliente normalmente, ele é um cliente síndico, ele é às vezes um profissional, ele tem o trabalho dele de 7 às 5 da tarde, ou outro horário, ele não consegue estar ali todo dia. E aí, com a Domo, né, a gente conseguiu dar esse suporte junto ao síndico. Então, essa fiscalização é importante, né, quando houve essa junção. A WL tem esse serviço já no seu pacote, só que como o Domo, a gente teve esse a mais. Então, assim, com ela, a gente bota um fiscal para acompanhar aquela obra, fazer um diário de obra, dizer para o síndico o que está acontecendo todo dia. Ele vai atualizando cronogramas e falando, a gente está dentro do prazo, não está. Ele vai também acompanhar custo, muitas vezes. Então, assim, está havendo compra do material? Não está. Está tudo ok nos pagamentos? Não está também. Então, há esse acompanhamento ali. E o principal é isso, você tem um profissional que tem conhecimento técnico, para estar junto à obra e cobrar aquilo que é necessário. Às vezes ele não vai estar ali todo dia, de forma integral, todo dia, mas quando está, ele vai, né, tá cobrando esses itens. E faz parte, normalmente, né,
desse processo, a cobrança diária da empresa, do fornecedor. Então, assim, não vou falar hoje como a WL, mas como se estivesse fazendo gestão de uma outra empresa, você vai estar ali todo dia recebendo a cobrança da Domo de como é que está o andamento, o que está acontecendo. Você acha que ajuda isso? Com certeza, isso garante uma fluidez de obra muito maior. Você tem a certeza de que você tem olhos técnicos para observar aquilo, porque é uma pessoa que não tem conhecimento e às vezes dependendo do serviço, as coisas são muito rápidas. Então você olha de manhã cedo, saiu do trabalho, voltou às 5 horas da tarde, já aconteceu diversas coisas naquele período. Então às vezes o pessoal vai subir uma parede de drywall. A parede de drywall é um serviço muito rápido, às vezes você sai de manhã, voltou de tarde, já tem um monte de parede no lugar, você não sabe o que aconteceu. E aí a gente se programa muitas vezes, né, com as equipes de acompanhamento, para nessas atividades que são críticas ou de importância maior, de estar junto. Então, assim, vamos ter uma atividade hoje com risco maior, de início hoje, vamos estar lá para acompanhar, justamente para evitar esses problemas. Como tem também essa cobrança ali de fulano de tal, como é que está a questão de pessoal aí, hoje está todo mundo, não está? Porque isso a gente vai usando para moldar, né, nosso cronograma e cobrar a execução dentro do prazo, que é uma coisa que a gente sabe que é muito importante. Perfeito. Assim, a gente trabalha nesse meio de campo porque a gente acredita, e aí o Absalom está concordando comigo aqui, que esse meio de campo ajuda, né, no dia a dia, né? Eu costumo falar que a gente não está ali para brigar com o fornecedor, nada nesse sentido. O que a gente está ali no meio de campo para poder ajudar o fornecedor a entregar aquilo que ele foi contratado para entregar, ajudar o síndico a tomar as decisões mais técnicas, explicar, né, traduzir aquilo que o fornecedor às vezes está passando, não está conseguindo saber passar para o síndico conseguir tomar a melhor decisão. E é claro, se o fornecedor não andar junto, é óbvio que a gente vai defender o time do síndico, né? A ideia a gente quer a entrega final, né? Mas o nosso objetivo mesmo é ser parceiro, né? Atuar junto em parceria. Uma das coisas que a gente faz, né, inclusive a gente tem um portal, tá, síndico, que ainda não conhece o nosso trabalho, que a gente mostra todos os indicadores da obra, tem cronograma, prazo, a gente consegue, dentro do nosso portal, enviar e receber documentos referentes às obras e a todos os processos do condomínio. Você acha, Absalom, que faz diferença para o síndico ou o cliente ou qualquer outro cliente ter em mãos relatórios consolidados das obras, apresentar em assembleia, em reunião de diretoria? Você acha que isso faz diferença? A WL costuma fazer isso também? Então, esse produto foi um produto assim, que ajudou muita gente. Nós, como eu falei, o investimento técnico foi grande nesse ato, né? Ele foi uma coisa que ajudou a gente a ver melhor os acontecimentos. Então, assim, a gente finalizava a obra e sabia quanto foi gasto e tudo mais, mas não sabia onde, como e tudo mais. Então foi com um investimento ali nessa parte de gestão muito mais forte, né, foi traçando até onde a gente está hoje, foi surgindo esses relatórios que foram mudando como a gente via a obra em si. E aí a gente viu que é uma coisa que às vezes o cliente precisava, não sabia que precisava, porque não sabia que existia essa possibilidade, e aí foi trazendo uma coisa a mais para ele. Então, assim, esses relatórios, esses documentos que vão sendo gerados, não são só visuais para a reunião, mas são uma segurança a mais que ele tem. Então, assim, você tem ali, no final de obra, um relatório de tudo que aconteceu cada dia na obra. Se houve algum sinistro, aconteceu algum acidente, não aconteceu, se estava todo mundo, não estava, quem estava às vezes, quantas pessoas estavam, o que aconteceu, choveu, não choveu, tudo isso vai trazendo material para o síndico poder se justificar para o conselho, para os moradores, e não só falando de síndico, mas para qualquer outra pessoa, justificar o que está acontecendo, porque a gente sabe que alguns serviços, principalmente em áreas abertas, a natureza a gente não controla. A gente às vezes consegue agir de certa forma para poder prevenir alguma coisa, remediar, mas às vezes uma tempestade muito grande você não tem o que fazer, você está trabalhando no telhado, choveu uma semana, não tem como o serviço avançar. Então isso traz um resguardo para o síndico, traz um resguardo para a empresa também que está prestando serviço, e traz no final uma série de documentos, né, que enriquecem não só
o produto final, né, que está sendo entregue, mas também cria um histórico para o condomínio. Então você tem ali o que foi executado, como, e você tem certeza do que foi entregue no final, entendeu? Até para você justificar não só alguma falha que teve no processo, é justificar o resultado, né? Mostrar o seu resultado, mostrar os benefícios da sua gestão, né? Mostrar que a sua gestão está preocupada com transparência, né? Dentro do nosso portal, Absalom, a gente tem essa série de indicadores, né? Que o síndico muito facilmente ele consegue lá dar um print na tela e levar uma tela do nosso portal para apresentar na Assembleia e mostrar o resultado dele, o trabalho dele, que é muito válido, né? A gente costuma falar que quando tá tudo bem, né, tudo dando certo, ninguém vê, né? Caiu um papel no chão, ai meu Deus, tá tudo sujo. Então a gente tem que aprender, ter essa cultura também de mostrar o resultado também quando tá bom, né? E é por isso que a gente tem nosso portal ali que traz essa transparência ali pro síndico no dia a dia. Absalom, se você fosse começar uma obra hoje, na sua casa, qual a primeira coisa que você ia fazer? Eu ia fazer um projeto. Citei aqui várias vezes, eu sou muito fã de projeto. Eu gosto de ter no papel aquilo que eu planejo. Me dá a clareza, me dá do que eu quero que seja executado e me traz a segurança do que vai ser entregue. Eu até recentemente vi alguma postagem no Instagram, uma influencer que botou assim, eu pedi um orçamento para um marceneiro e aí ele me deu um valor. E eu achei estranho, porque eu achei muito barato. E aí eu perguntei, mas você tem certeza que tudo que eu pedi nesse projeto tá aí? Ele falou, não, se for tudo que tá no projeto, falou diferente. Maravilhoso. E aí é justamente o que a gente tem falado até agora. Se você tá pedindo um negócio, tá cobrando aquilo e o cara tá dando valor, você vai receber aquilo. Se ele não fizer, você tem como cobrar. Entendeu? Então, assim, você tem sempre um documento que vai te resguardar de tudo que vai acontecer. Então, assim, projeto é essencial. Já tem um projeto, gestão. Eu às vezes trabalho aí 14, 15 horas no dia, faço umas loucuras. Às vezes eu não estou presente. Então, assim, mesmo as minhas obras, eu preciso de alguém para olhar. Eu não consigo estar ali todo dia. Eu consigo parar 15 minutinhos e perguntar se está tudo bem, se está tá tudo correndo, mas eu não consigo estar ali. Então, eu preciso dessa segurança de que vai ter alguém fiscalizando, saber se está tudo correndo bem, como é que está a questão de prazo, se tem alguma coisa que deixou fluir e acabou esquecendo, está faltando, eu tenho alguém para cobrar aquilo de mim, né? E principalmente se minha expectativa ali de finalização está correta, porque às vezes eu não vou estar ali no recebimento, na finalização de algum serviço de algum empreiteiro. E aí eu tenho alguém que pode me dar certeza de que aquilo foi executado da forma correta e vai me trazer uma segurança depois que tiver tudo finalizado da obra, entendeu? Pois é, Absalom, é importante ter alguém fiscalizando e é por isso que a Domo nasceu, né? A Domo Condomínios, ela nasceu justamente para fiscalizar a obra que você contratou, né? Então, o que a gente faz? A gente é uma equipe de engenharia que faz o gerenciamento da obra para você. A gente faz em 3 fases. Planejamento. A Domo entra no circuito Absalom antes da obra começar, que é o que você falou o tempo todo, precisa de planejamento. E já que o síndico, na maioria das vezes, não é especialista em engenharia, e alguém precisa ajudar o síndico, mesmo se ele for especialista em engenharia, né? Imagine quantos pratos ele está trabalhando no dia a dia dele. Ele precisa de ajuda, né? Todo mundo precisa de ajuda. Para, síndico, de achar que você resolve tudo. Você não precisa resolver tudo, você precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. E a gente é ajuda especializada para você. Então, Absalom, a gente entra na fase de planejamento, ajudando esse síndico a formatar escopo, a validar fornecedor, buscar fornecedores, escolher o fornecedor, validar tecnicamente, como validamos às vezes a WL Engenharia, para atuar nas obras dos condomínios. A segunda fase que a gente atua é na fiscalização. E aí a gente faz o meio de campo, o síndico. Nós somos a empresa que vai ficar entre o síndico e os interesses do condomínio e a empresa de engenharia. A gente não está ali para fazer guerra com ninguém, tá, Absalom? Você sabe muito bem disso que a gente trabalha em parceria. Mas é bom esclarecer para todos os parceiros. A gente está ali para ajudar a empresa de engenharia. Como? Fiscalizando, vendo se o cronograma tá em linha, vendo se os custos estão em linha. Felizmente a AWL não dá trabalho pra gente não. Nós tem fornecedor que dá. E aí a gente vai lá correr atrás para defender os interesses do condomínio e garantir que a sua obra, síndico, termine no prazo acordado, no custo acordado e com a qualidade que foi contratada, né?
E a terceira forma que a gente atua, Absalom, que muita gente não conhece, é a recorrência de atendimento, né? O que a gente faz nesse serviço? Nós somos como os engenheiros do condomínio, né? A gente vai ter a nossa equipe ali, da Domo, gerenciadora, fiscalizando continuamente todas as fases, todos os processos relacionados à obra do condomínio. Né? Então a gente se responsabiliza, Absalom, por tudo. Né? A gente identifica possibilidades de melhoria, a gente trabalha preventivamente, porque um dos maiores problemas em obra, hoje me corrija se eu estiver errado, é que as pessoas só querem apagar incêndio, certo? Correto. Isso. Só vai fazer a obra quando já está caindo. E é muito mais caro a gente fazer na emergência do que a gente programar uma solução ali para aquele problema. É muito mais barato você agir no preventivo, né? Correto. E é isso que a gente faz. Com a Domo Gerenciadora no serviço contínuo, a gente te ajuda te blindando, né, de qualquer problema que pode haver no seu condomínio. Então a gente tem vistorias periódicas, a gente tem levantamentos periódicos, a gente cuida da parte documental para você estar sempre em linha com as suas obrigações e que seu condomínio esteja seguro. Além disso, a gente faz as autovistorias prediais, está dentro dos nossos pacotes de serviço, que é uma obrigação legal na maioria dos lugares, tá? Além da legal, né, de todas as análises e relatórios que são obrigatórios, a gente faz continuamente para justamente ter um plano de manutenção de longo prazo, para ajudar você, síndico, a não ter dor de cabeça. Nossa obrigação é essa. Onde as pessoas podem conhecer o trabalho da AWL Engenharia, Salomão? Então, vocês podem procurar a gente no Instagram, @AWLengenharia. A gente também tem o nosso site, www.awlengenharia.com. Lá você vai ter um portfólio do que a gente faz, alguns dos nossos clientes, tem lá exemplificando algumas coisas. Você também vai encontrar a gente no LinkedIn, AWL Engenharia. E aí entra lá em contato com o nosso time comercial, eles vão poder te dar uma atenção melhor, te mostrar os produtos, tentar encontrar a solução perfeita para você. E aí a gente vai se encontrar em alguma obra, em algum orçamento, algum levantamento, a gente pode se ver por aí. Maravilha. Absalom, foi um prazer te receber aqui hoje, a gente ficou muito feliz, foi muito elucidador tudo que você falou. Esperamos te encontrar em breve, né, síndico, em alguma obra, algum projeto. Com certeza. Obrigada. Obrigado, tá? Foi um prazer. Foi um prazer.